Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsport.com, edição de número 383. E não vamos falar sobre o novo carro da Fórmula 1 nesta edição. Sim, você já inclusive observa ao meu lado, temos dois dos componentes do Motorsport.com, Guilherme Longo e Lívia Veiga. Dê um oi aí para todo mundo. Fala, Olá! Olá, pessoal! Enfim, tudo isso para dizer, né, como eu disse, a gente não vai fazer aqui nenhuma... Vai acabar resvalando um pouco nessa questão do novo carro, mas a gente vai falar hoje do mercado de pilotos, que ninguém está falando, mas temos muitos nomes que, em tese, têm os seus acordos se findando ao final da temporada atual. Olha, quase uma rima, uma cacofonia, enfim. Mas é isso. Segundo informações, meus caros, pegando inclusive como crédito da informação a Sky Sports, que é quase a emissora oficial da Fórmula 1, né? Termina o contrato nesse ano. Anotem aí nos seus caderninhos. Lewis Hamilton, Isaac Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Behrman, Leon Lawson, Arvid Lindblad, Alex Albon, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. São 13 nomes dos 22 do grid atual da Fórmula 1. Vamos lá, minha gente. Vamos falar sobre primeiro esse conjunto de pilotos. Vamos começar aqui dentro da situação atual, carro, equipe, situação, moral de cada piloto, parte da idade, né? Também tem isso, os mais novinhos, tem os mais velhinhos, 2 dos mais experientes estão nessa lista. Quem vocês imaginam que ficam onde estão e quem tem aí uma brecha para poder sair da sua atual equipe para respirar novos ares em 2027? Eu sou um rapaz muito educado, Guilherme Longo. Eu vou fazer primeiro as damas. Ele fala isso na frente das câmeras. Fora delas... Não. Meu passado não. E meu presente te condenam. É límpido bastante. E só porque você falou, eu vou pedir a paciência da Lívia. Pode começar com você. Justo. Então, bem, primeiro salve, galera. Um abraço para todo mundo aí. Quando a gente fala de procurar outros ares, vale ares fora da Fórmula 1 também? Vale, mas vale. Fora que eu acho que da mesma equipe da categoria. Eu acho que o principal nome que a gente pensa para sair da categoria é Fernando Alonso. Não consigo ver o Alonso buscando uma continuidade no grid, sabe? 2026 é um ano que vai ser muito desgastante para ele. A situação o início de campeonato calamitante da Aston Martin, e calamitante é jogar por baixo, né? Crise, calvário, chame do que quiser. E eu não vejo o Alonso indo para outro lugar. Ele já deixou muito claro que a Aston Martin é o last dance dele, ele não vai para outra equipe. Mas eu também não vejo o Alonso tendo pique para continuar para além desse ano. Porque o chassi tem potencial, ok, mas tem mais muita ano... coisa para melhorar ainda. É um ano muito desgastante. O Alonso não é mais um jovem piloto de 35 anos. Ele vai fazer 45. São só 10 anos esse. Só 10 anos. Curiosamente, 10 anos atrás ele estava no Deep2 End. Não, ironicamente. E aí, Lívia? Aqui é normal, viu, gente? Eu chamo a Isa, a Lívia e a Olivia. Aqui toda hora eu faço um rodízio nos nomes delas e uma hora eu acerto e vai de primeira. É tipo a avó. Com o nome tudo bem. Mas aqui a gente precisa dos apelidos, né? Enfim. O que você acha? Que você, pelo menos nesse primeiro nome, ou se você concorda, discorda, se quer acrescentar alguma coisa do Alonso? Não, eu acho que quando o Gui mencionou ir pra outra categoria, eu imaginei que ele ia falar o Verstappen. Porque pra mim é o que mais faz sentido buscar novos ares. Mas exato. aí, assim, vamos pegar esse conjunto que eu falei que tem contrato terminando nesse ano aqui. Tá, ok. Então, desse ano, concordo com o Gui. Eu acho que o Alonso não renova. Além de tudo, assim, além de tudo que tá acontecendo com o carro, enfim, todas as mudanças, ele tem muita coisa acontecendo na vida pessoal dele também, né? Então, ele acabou de ter um filho. Então, acaba entrando muita coisa ali pra ele que chega uma hora que deu. Chega, o desafio já bateu, já deu a validade. Vou voltar pra casa, vou curtir tudo que eu conquistei e é isso.
Tem um outro nome que eu acho que também pode discretamente também dar adeus à Fórmula 1. Acho que é o Liam Lawson. Por conta de não virar aquilo que a gente imaginava ou que o próprio imaginava. Vai ter uma renovação, a própria Red Bull, a gente não sabe em que patamar vai estar no fim do ano, a Red Bull e a Racing Bulls. Da mesma forma que o Arvid Lindblad também tem um começo bom e promissor, né, desse novo carro. O Lawson, especialmente se tiver encaminhado aí um nabo do Lindblad, né, não vejo motivo dele continuar na categoria. Mas o Lawson, se sai, a Red Bull tem que procurar fora do próprio programa. Era isso que eu ia falar. Porque, assim, a lista de pilotos hoje, tudo bem. Tem um nome que pode, a longo prazo, a médio, porque seria esse ano, pode despontar como um candidato, que é o Nicola Tsolov, atual líder da Fórmula 2, é o cara que tende a disputar o título contra o Rafa Câmara. Pode ser que o Tsolov seja o nome, mas não existe outro piloto além dele. Incrivelmente, é o único piloto da Red Bull na Fórmula 2 esse ano. Antigamente, até outro dia, tinham 6. 6 só na Fórmula 2. Então, assim, complicada a situação da Red Bull, porque tem 3 pilotos ali que podem não dar certo. O próprio Lindblad, por mais que seja uma promessa, que todo mundo tem uma boa, pode não dar certo. É uma realidade. Acho muito difícil eles sacarem, né, o Lindblad no final do ano, porque o Marco não está mais ali. É uma outra direção da Red Bull. Mas numa situação de necessidade, a Red Bull vai ter que olhar pra fora do programa. Eu acho que é mais provável eles tirarem o Hadjar e tentar subir o Lindblad de alguma forma do que tirar o Lawson. Se ele não fizer o que ele fez no ano passado. Porque eu acho que ele já meio que, me parece pra ele, já é um ano de desconto. Já estão dando uma colher de chá pra você e não me parece que ele vai subir. Vai estourar. Cara, é que é a primeira temporada do Lawson que ele pode fazer uma temporada completa numa equipe só. A gente tem que lembrar isso. Porque o Lawson teve 2 temporadas que ele... 24 ele substituiu... Não, 23 ele substituiu o Ricardo. Isso. 24 ele substituiu o Ricardo. Depois 25 ele começa na Red Bull e cai de volta. É a primeira temporada que o Lawson vai fazer com uma mesma equipe do início ao fim. Que pode fazer, né? Pode ser que no meio do caminho... Mas, repito, o Marco não está mais ali. Que eu acho que o Marco também não dava essa tranquilidade pra ninguém. Né? Dentro do aspecto... E eu acho que, a Red Bull como estrutura, englobando as duas equipes, ela não tá em posição de demitir piloto no meio da temporada, a não ser que seja uma coisa extremamente absurda. A Red Bull não tem gente. A Red Bull tá se esvaindo em recurso humano. Aí vai fazer isso com o piloto? Não dá. Eu acho que também corre o risco de, se perder o Verstappen, são 2 nomes que eles precisam substituir. Então, não faz muito sentido eles quererem demitir alguém. Definitivamente eles vão ter que ir pro mercado. É que o caso do Verstappen não tem outra opção. A Red Bull não tem, uma eventual saída do Verstappen, a Red Bull não tem como olhar pra dentro. Ela vai ter que buscar pra fora. Isso é inevitável. E aí, pegando só os nomes que têm os seus contratos terminando, talvez o melhor nome dentro desse aspecto, tirando, obviamente, o Hamilton, que não vai correr na Red Bull, talvez uma volta do Sainz, que vai terminar o contrato dele esse ano. O Oliver Berman, mas ele também caminhando para Ferrari, mas está vivendo uma boa fase. Cara, o Berman, para deixar a Ferrari, a Red Bull teria que jogar um caminhão de dinheiro ali. E mesmo assim eu não iria. Eu ficaria ali há mais um ano de Haas esperando o Hamilton sair, porque a vaga é dele. A vaga é dele, não é de outra pessoa. E aí talvez a dupla da Audi, que eu não sei se toparia ir pra Red Bull. Não sei nem se faria sentido eles quererem ir pra Red Bull. Sim. Olha, mas aí vamos lembrar o que o Lucas de Grassi disse aqui 2, 3 semanas atrás. Ele falou, o Gabriel é jovem. O Gabriel, se aparecer a oportunidade, ele tem que tacar o F e ir. O problema é a oportunidade certa. A Red Bull é uma oportunidade certa? Ela é mais certa do que a Audi, eu diria. A curto prazo. Olha o silêncio. Porque a gente tá vendo isso. A Audi, nesse momento, está atrás da Red Bull. Mas aí é o Verstappen, né, Gui? Não é? Não, os 4... Tudo bem, mas os 4 pilotos da Red Bull estão à frente dos 2 pilotos da Audi. Sim, mas aí que tá. Eu acho que talvez, assim, o quanto que é o Verstappen, o mérito do Verstappen puxar essa equipe pra cima, se você coloca ter os 4 pilotos mortais ali,
Eu não sei até que ponto a Red Bull ela vai ser competitiva. Enfim, mas eu acho que tem jogo ali, né? O Hülkenberg também, eu acho que também não dá demonstrações que está de saco cheio da Fórmula 1. Pode ser um nome também muito experiente para a própria Red Bull. Acho que para um projeto de ressurreição, se caso o Verstappen sair, pode ser também um nome ok para fazer pra esse tentar trabalho. levar uma experiência. Pra levar experiência. Tá? Não vai ter os mesmos resultados do Verstappen, com certeza. Putz, mas aí eu acho que a Red Bull teria outros nomes que ela poderia priorizar. Eu gosto muito do Sainz como uma opção. Acho que, inclusive, eu botaria o Sainz no topo dessa lista. Eu também acho. E eu acho que o próprio Sainz aceitaria. O Sainz aceitaria. Será? É um bom piloto, já venceu corrida e claramente tá insatisfeito com a promessa não cumprida da Williams. Exato. E o Sainz só não foi pra Red Bull por causa do Verstappen. Então, sem o Verstappen... Mas ainda será que aquele lance da época que eles eram com companheiros de certeza. equipe lá atrás, meio que ficou tão feio assim? Não, e assim, não tem Verstappen, não tem Christian Horner. Não tem o Marco. Não tem Marco. Ele claramente seria o número 1 da equipe. Cara, eu acho que o Sainz aceitaria e não precisaria de muito dinheiro, não. Só um carro competitivo pra ele estar ali entre os Ele 4 vai primeiros. subir de patamar na Um cabeça carro dele. 20 quilos mais leve que o da Williams. Será? Falam aí por aí que Que a Red Bull tá um pouco também é bem acima. pesada. Mas eu acho que não tá tanto quanto o da Williams. É, justo. A Williams, para ela conseguir se tornar viável, para se tornar legal, ela teve que engordar bastante ali. Então vamos lá, já falamos aqui de alguns nomes. Hamilton, vamos lá, novamente a lista para você. Hamilton, Hadjar, Antonelli, Alonso, Colapinto, Ocon, Berman, Lawson, Lindblad, Albon, Sainz, Hülkenberg e Bortoleto. Né? Desses nomes, quem vocês imaginam que também vai ser questão de tempo de sair uma notícia de renovação de contrato? Olha só. Eu acho que o Hamilton, porque a própria Sky Sports, ela traz a informação de que ele poderia ter feito o contrato 2+1. Então, ele teria a opção de renovar para 2027. Então, acho que não é de hoje que se fala que a opção de renovação é dele. É do Hamilton. Não da Ferrari. Exato. Quem então, vai exercer esse direito, quem decide é o piloto, não a equipe. Exato. Então eu acho que o próximo que vai sair vai ser o próprio Hamilton, se ele sai ou se ele fica. Tá, essa aí é a decisão. Né? É. Então, mas e hoje eu acho que até pela linguagem corporal dele, ele tá muito mais apto a ficar. E eu acho que um outro nome que, a continuar nesse bom momento, que não demora muito pra sair uma renovação, se chama Andrea Kimi Antonelli. Sim. Mas e o Verstappen, como é que fica? A questão é o seguinte, mas aí o Verstappen vai pra Mercedes ou vai pra McLaren? Vai acompanhar o quem GP. vai sair da McLaren? Não, eu acho que eles tirariam o Piastri. Porque o Norris é tipo o projeto da McLaren. Mas a McLaren brigou horrores pra ter o Piastri. Mas Só o que o Verstappen Norris já é campeão mundial. também. E é o Verstappen. Entende? O único ponto que pesa, nesse caso, a favor do Piastri, é que fala-se que o contrato do Piastri é mais longevo que o do Norris. Sim. Então o valor da rescisão é mais alto. Mas mesmo assim, o Norris é o campeão mundial. Se alguém tem que cair, é o Piastri. Só que a questão é o seguinte, o Toto, tudo bem, o Toto gosta do Verstappen, ele quer o Verstappen, mas, cara, não tem justificativa pra ele se livrar dessa equipe que ele tem hoje. Ele tem o Russell, o Antonelli, o Russell num contrato plurianual, ele mesmo já falando em entrevistas recentes, eu estarei aqui em 2026. Imagina se ele tira o Antonelli é campeão mundial. Não, se ele decide não renovar com o Antonelli... E o Antonelli vai lá e, quer saber, eu vou criar o caos nessa casa, eu vou sair daqui com o título mundial e mostrando o dedo do meio pra todo mundo. Não, eu duvido ele fazer isso. Com todo respeito, ele é o líder do Piloto é campeonato. egoísta. Eu sei que ele é egoísta, mas eu não vejo capacidade dele. É que o Antonelli é muito hoje. novo também. Muito novo. Não que no futuro ele não tenha essa capacidade, O mas Rosberg hoje... criou caos dentro da Mercedes pra ser campeão contra o Hamilton. Guilherme Longo, mas que idade o Antonelli... Essa questão, o Rosberg Antonelli tinha? é jovem, ele é inconsequente. Mas ele tem que ter capacidade de fazer isso. Eu acho que pela capacidade hoje, até por ter mais tempo de casa, de Fórmula 1, o Russell vai dar a volta nele. Eu acho que não é só isso. Eu acho que talvez o que o Gui tenha pensado, eu pensei num outro lado. O ano passado ele bateu muito. Se ele ficar sabendo que ele não vai continuar na Mercedes, ele também pode meio que causar o caos ali pro Russell não ser campeão. Fazer outro piloto ser campeão. Acho difícil que ele faça isso. Eu já não penso. Mas... Eu penso uma situação tipo o Martin 2024 na MotoGP, quando foi preterido pelo Mark Marques.
Ele falou, eu não vou conseguir a vaga? Então eu vou calar a boca de todo mundo aqui e vou ser campeão. E vou sair daqui mostrando o dedo do meio pra todo mundo. Foi o que ele fez. Mas aí eu acho que beleza, assim, pra ele ter essa motivação pra ser campeão do mundo e que vai levar o nome da Mercedes também no topo, por que ele não pode fazer isso sem ter essa possibilidade de perder uma vaga? Ele pode fazer isso naturalmente. Entende isso? Talvez ele queira fazer isso, só que não vai desbloquear sei lá, uma caixinha do cérebro dele e falar assim, você não terá vaga no que vem. Desbloqueia a caixinha. Pumba, agora eu tenho poderes e vou ser campeão do mundo. Não, eu acho que não funciona assim, não. A raiva faz muita coisa. Não. Faz duas coisas ruins. Aqui nós vamos filosofar daqui a pouco. Vamos trazer aqui um filósofo para falar sobre essa questão. Mas eu acho que nesse caso, eu não sei até que ponto o Toto Wolff vai tomar uma decisão sobre o André Kimi Antonelli sem ter a certeza novamente de que ele não pode ter o Verstappen em 2027. Eu acho que ele vai segurar igual ele segurou o ano passado. Também. Até metade do ano, até ali setembro no máximo. Assim, eu acho muito difícil, por exemplo, mas pode acontecer. Se o Antonelli começar a ganhar, continuar ganhando, continuar líder, abrir vantagem perante o segundo lugar, aí fica meio inevitável. Assim, aí você vai ver o pai do Antonelli no paddock conversando com o Zac Brown. Duvido. Fazendo uma salinha ali com todo mundo. Porque, querendo ou não, quem bancou a carreira do Antonelli foi muito o Toto Wolff. Assim, não vai fazer isso. Por mais que em alguns momentos, em momentos que eu acho que até poderia acontecer de ameaçá-lo, entre aspas, de mandar ficar um ano na Williams, dar uma segurada, né? Até mesmo naquela questão do Verstappen, se o Verstappen tivesse vindo para esse ano, o Antonelli no segundo ano de Fórmula 1 ir para uma outra equipe Mercedes, cliente, mas quem bancou, quem garantiu o Antonelli na Fórmula 1 desde o início, desde lá do kart, foi o Toto Wolff. Então acho que ele não vai fazer esse tipo de atuação. Mas eu acho que os pilotos falam muito sobre isso. Você não buscar, você não conversar, não negociar com as outras equipes, não faz sentido. Principalmente quando você não tem um contrato definido. Então, muito provavelmente eles vão conversar, vai sair algum rumor. Mas, óbvio, se a Mercedes colocar algum contrato na mesa, eles vão querer a Mercedes. Eles vão optar pela Mercedes do que pelos outros. E aí um outro piloto que eu acho que também, uma vez o Hamilton optando em ficar na Mercedes, isso aí na Ferrari, já foi. Na Ferrari, creio eu que o Oliver Berman vai querer continuar ali na Haas, no cantinho dele, só esperando a oportunidade. Então deve renovar por pelo menos mais um ano com a Haas. Tem aqui a aprovação de vocês dessa minha tese? Eu concordo. É porque, assim, pra onde que o Berman vai? Uma equipe que seria melhor do que a Haas. A Haas tá num bom momento. A Haas começou bem o ano. Então, não tem porquê. Ele não vai conseguir uma vaga na McLaren, ele não vai conseguir uma vaga na Mercedes. Red Bull, não acho que a Red Bull iria atrás dele num primeiro momento. Ela se livraria de uma pequena lista antes. E as outras, basicamente, pra ele ir pra igual uma pra outra... Mudar de 6 pra meia dúzia. Fica que tá um momento interessante, a Haas ali sob o comando do Ayao Komatsu. Ele tá dominando o Ocon. Pelo segundo ano. Pelo segundo ano. O Ocon, que eu acho que... é um piloto que eu acho que tem grande chance de tomar uma bota no fim do ano. Também acho. Então, eu acho que já passou da hora, por mais que eu defendi o Ocon pra caramba aqui, mas eu acho que já deu, né? Ele mesmo falou, né, que ele tá bem decepcionado com a carreira dele, com as coisas que ele não conquistou, no caso. A falta de pódios, a falta de vitórias. Ele deu uma entrevista esses tempos na França. Porque na cabeça de muita gente, o Ocon, assim, é a mesma leva dos mundiais de kart e tal, das categorias de base da Fórmula 1. O Ocon, o Verstappen, o Leclerc. Tanto que a única categoria de base de Fórmula que o Verstappen fez antes de ir pra Fórmula 1, o campeão foi Esteban Ocon. Foi a Fórmula Regional Europeia. É que não era Fórmula Regional Europeia, tinha outro Fórmula nome. 3 Europeia. Isso, Fórmula 3 Europeia, que hoje é a Fórmula Freca. Regional Europeia. Não tem mais o A. O A, é Freck. Freck. Pô, perdemos as piadas, né? Perdemos, né? Droga. Não tem mais a Fraca, Fraca, Freck é frica. a Froca. Mas voltando. A única categoria que o Verstappen disputou de base antes de ir pra Fórmula 1, o campeão foi Esteban Ocon. Não, e muita gente, quem fala muito isso, por exemplo, é o Rubem Carrapatoso, que tinha, por exemplo, o Esteban Ocon num patamar, uma prateleira alta, pelo que ele viu do Ocon no kart. O Ocon, ele não tinha a entourage
como os outros, né? Muita gente fala até que ele era de uma família pobre. Não, mas a Perto família do que vende a casa pra morar no motorhome pra poder Sim. bancar a carreira dele. É uma história até bonita, se você observar um cara que chegou à Fórmula 1, mas que não vingou. Eu acho que talvez ali algumas escolhas erradas na carreira, momentos de ir para alguma equipe que não vingou. Ele, até pouco tempo atrás, ele era muito ligado à Mercedes e que acabou também nunca vingando uma vaga na Mercedes e também nunca chegou perto, eu acho. Né? Uhum. Não, nunca chegou. Mas assim, a longevidade da carreira do Ocon na Fórmula 1 se deve a Toto Wolff. Porque Sim. quando o Ocon perde a vaga na Renault, ele vai pra Mercedes por um ano como piloto reserva, e quem assistiu o Drive to Survive naquela época viu. O Toto que garantiu o retorno do Ocon à Fórmula 1 com a Alpine. O Toto que garantiu ao Ocon um contrato impressionante de 3 anos, que sejamos honestos, o Ocon não merecia um contrato de 3 anos. E, gosto do Ocon como pessoa, mas ele não era piloto para um contrato de 3 anos com a Alpine. Isso mostrava mais a situação da Alpine naquele momento do que qualquer outra coisa. E foi por causa desse contrato que acabou também tendo a revolução envolvendo Alonso e Oscar sim. Piastri. Então, pra mim, o Ocon... Cara, ele dá pra aproveitar em outras categorias. Tá ali na Haas, que tem um contrato, né, uma ligação forte com a Toyota. Ué, Uhum. Sim. Não que seja um piloto que se aposentar das pistas, mas pode ter ali uma oportunidade fora da Fórmula 1 tranquila. Mas... faz tempo que a gente não tem um piloto da Fórmula 1 que vai pra Fórmula E, né? o grid da Fórmula E deu uma enxugada nesse tipo de nome, né? O último acho que foi o Massa. Se a gente não contar o caso do Nick De Vries, que era da Fórmula E, foi e voltou. Sim, foi e voltou, né? Próprio... Você tá pesquisando, né? Me ajuda. Pega o Vou grid. jogar aqui, vou de jogar. De cabeça não vou saber. Não, preciso... ela tá tweetando que, meu Deus, faz 10 minutos que estamos falando do Ocon. Não, mas é bom. né? Porque tem muita gente aqui que reclama que a gente não fala. Você fala do Verstappen, você fala do Hamilton. Tem que falar dos outros pilotos. Dos outros, do Bortoleto, tudo isso para dizer que vamos falar de Verstappen. Enquanto a Lívia procura aqui para refrescar nossa memória qual o piloto de Fórmula 1 que chegou à Fórmula E Eu acho que atual. foi o Massa, cara. O que já foi, já saiu faz tempo, né? Então, sim, o do Massa, ele vai pra Fórmula E em 2019. E foi uma temporada só, né? Duas temporadas. Quem que tá aí na lista atual? Não tá atual, peraí, galera. Não, mas Continue. todos os pilotos aí estão no grid, né? Uhum. É que aí ele tá pegando quem já tava na Fórmula E antes. Yannick Verne, Pascal Verlaine, Van Dorn, De Vries. Eu acho que realmente foi o Felipe Fórmula 1. Massa. Caramba. A Fórmula 2 veio o Zine Maloney, que não chegou pra Drogovic. Fórmula 1. Drogovic, que não chegou a ser da Fórmula 1, efetivamente. Então, não Fórmula 1 não. Vamos ver, quem sabe, eu acho que pro Ocon pode ser uma boa. Agora, vamos falar de Max Verstappen, por quê? Eu acho que talvez uma incógnita muito grande por conta que vai acompanhar com essa questão do novo carro. Realisticamente, pensando ali, quando vocês vão dormir, vocês ficam pensando nesse tipo de coisa. Nossa, será que o Verstappen vai sair da Fórmula 1 por causa do novo carro? Tudo bem, vocês não podem pensar isso quando vão dormir, quando estiver ali naquele momento pré-sono, nos seus dias. Eu também confesso que não. Tem muita coisa para resolver. Muito boleto para pagar. Mas, em algum momento do dia em que vocês começam a refletir sobre essa história, hoje, a gente está gravando isso na véspera de feriado, sim, né? Temos um feriado de Tiradentes aí no dia 21. Hoje, 20 de abril de 2026, vocês apostariam quanto, ou se vocês apostariam numa permanência do Verstappen para 2027, aí obviamente da categoria? Olha, ela tá... silêncio. Tantan. Se eu apostaria que ele vai ficar, Ou vai ficar, o que você imagina que vai acontecer? eu acho que pra 27 ele fica. Eu acho que pra 28 é que ele não continua na Fórmula 1. Vale lembrar que o contrato dele é até o fim da temporada de 2028, Sim. né? Eu citei aquela turma, aquela escalação aqui, são aqueles que estão até o final de 2026. Eu acho que é isso. Você eu acha acho que ele não- fica? Fica, até Como- 2027. Uma fé a mais Porque do eu que a acho Red Bull que pode trazer. ele é um piloto que se envolve muito no desenvolvimento do carro, ele usa muito simulador, enfim, ele conversa muito com a equipe. Então, eles já falaram que eles não vão fazer grandes mudanças para esse carro desse ano, mas que eles podem fazer mudanças pro ano que vem.
Então não faz sentido ele pedir essas mudanças, dar o feedback dele pro ano que vem e não ver como que vai ser esse carro. Então, acho que ali 2027 vai ser o ano que ele realmente vai tomar uma decisão, se ele vai ou se ele fica. O problema é o seguinte, a Red Bull mudar o carro não muda o fato de que o Verstappen tá extremamente descontente com esse regulamento. E esse regulamento, por mais, e a gente tá gravando isso na segunda, logo após a FIA anunciar uma série de modificações no regulamento, não vai mudar o fato de que o Verstappen tá muito descontente. O regulamento vai continuar sendo essencialmente o mesmo. Por mais que o super clipping vai diminuir, vai continuar sendo basicamente a mesma coisa. Então, eu não sei, eu acho que o Verstappen nunca esteve tão perto de sair da Fórmula 1. Eu acho que, salvo uma mudança muito grande, um adu que coloque a Red Bull na frente, o Verstappen voltando a vencer corrida, porque se o Verstappen vencer corrida, sejamos honestos, ele vai parar de reclamar desse regulamento. Ele vai começar a falar que o regulamento é divertido, que tem seu potencial e tudo mais. Mas eu acho que o Verstappen nunca esteve tão perto de sair da Fórmula 1. Eu acho que tem. Mas hoje você apostaria que ele fica ou que ele vai em 2027? Diante de tudo aquilo que a gente lê, ouve, das declarações dele. Mantendo a toada da temporada atual, eu diria que 70-30, para ele sair. Para ele sair, até por conta da notícia dessa segunda-feira, que é justamente essas mudanças depois da reunião da FIA, que não vai mudar muita coisa. Uhum. Vai ter algumas mudanças, inclusive leiam no motorsport.com se vocês ainda não leram. Mas o regulamento continua o mesmo. Um motor que foi montado, né, que a arquitetura do motor ela é feita para ser 50% potência elétrica, 50% motor de combustão interno, que tem todas as limitações que a gente está vendo hoje. As mudanças mesmo que deixariam o Verstappen menos descontentes com o regulamento são mudanças mais de médio e longo prazo. Você tem que ter aprovação no regulamento. São coisas para 2027, porque fundamentalmente o Verstappen está desacreditado com o motor. E o motor não vai mudar esse ano. A arquitetura do motor não vai mudar. Vocês que estão pedindo, porque não pode ser 50-50, tem que ser 60-40, 70-30, vocês têm que entender uma coisa. Não tem como a arquitetura do motor hoje atual ser isso. O máximo que você vai fazer é reduzir. Ao invés de, 50-50, vai ser 50 potência de combustão interna com 30 de potência elétrica. Você não vai chegar a 100%. Vai reduzir a velocidade parte global de um carro da Fórmula 1. Você não vai mais chegar a 100%. Então, por isso, eu vejo hoje o Verstappen 70 fora, 30 dentro. Eu pegaria. Se falasse, Eric, não vai ter mais gente diminuindo, não vai ter mais redução brusca de velocidade no meio da reta, mas para isso vai reduzir ali a velocidade de um Fórmula 1. Eu pegaria, eu toparia. Porque para mim ainda é uma anomalia. No caso, reduzir mais ainda, né? Porque o carro já é mais lento que lento. o regulamento não tem anterior. problema. Para mim, assim, é o remédio ruim. É um gosto horroroso esse remédio, mas que vai pelo menos sarar essa questão de você tá no meio da reta, aquilo ali, isso para mim... Você tá na 130R de 320 para 270. Nossa, não dá, mano. Isso aí para mim é quase um crime. E cada vez que eu penso nisso, eu fico realmente cada vez mais nervoso com esse regulamento. Eu confesso que foi uma péssima ideia. Veja, você passa nas redes sociais, você vê essas onboards ali. Então, beleza. Globalmente, dentro de uma volta, no geral, o carro da Fórmula 1 reduzir, chega perto, inclusive, da Fórmula 2, tá tudo certo. Não tem problema, tô pegando, tô assinando. Aí, para o ano que vem, pensem em alguma maneira, para o ano que vem, uma mudança um pouco mais drástica para poder corrigir isso até o ano de 2031, né? Final de 2030, no caso. Agora, além do Verstappen, né, tem um outro piloto que também tem um contrato bem longevo, que é o desse grid atual que mais tem um contrato mais longevo, um contrato mais longevo, que é o Charles Leclerc. E mais ou menos toda hora pinta um rumorzinho aqui, ali, imprensa italiana. Imprensa italiana é meio crica, né? De que talvez ele possa interessar essa ou aquela equipe. Já apareceu na Aston Martin, na Red Bull, McLaren também, ou não? Não, na McLaren não. McLaren não. Mercedes... Ele tá sempre ali, né? Conversando com todo mundo, ou vendo ele, o que tá acontecendo. Ou o agente dele. Sejamos honestos, da Mercedes eu nunca acreditei.
O mais recente, se eu não me engano, o agente dele se encontrou com o pessoal da Aston Martin no ano passado. Sim. E mais recentemente com o da Red Bull, que teria tido algumas conversas ali. É, um flerte, né? Lembrando o empresário de Charles Leclerc, Nicolas Todd, filho de Jean Todd, que também foi, ou ainda é, não sei, empresário do Felipe Massa. Sim, acho que já não é mais, né? Enfim. Mas eu acho que vocês imaginam que ele vai cumprir esse contrato até 2029? Se por um acaso o Hamilton realmente evoluir e começar a ter mais a preferência da Ferrari, do grupo, de alguma maneira vocês imaginam, enquanto isso, o Guilherme Longo fazendo conta dos dedos aqui, tá me tirando a atenção. É que eu perdi a conta e tive que fazer de novo. Sim. Vocês imaginam que ele vai se encher e vai falar, não, quero ir embora daqui porque só estão dando importância ao Hamilton? Já são 8, essa é a 8ª temporada do Leclerc com a Ferrari. É muito tempo. Assim, é uma coisa que me irrita um pouco da Fórmula 1 atual, esses contratos muito longevos. Você tem nas outras categorias uma movimentação maior de pilotos. Gente, olha a MotoGP, por exemplo, a gente tá tendo quase todos os medalhões trocando de equipe pro ano que vem. Quase todos, a exceção fica pro Mark Marques e o Bezek, que agora desponta como um favorito na briga pelo título. A Fórmula 1, você tem um piloto que tá no 8º ano e tem mais 3. Caramba. 11 anos. Gente, pra mim não existe justificativa um piloto que não foi campeão mundial ficar 11 anos na mesma equipe. Você tem uma justificativa quando esse piloto Lewis Hamilton conquistou 6 títulos com a Mercedes. Não. Então, pra mim, assim, chega uma hora que tem que ter um limite do ridículo. O Leclerc... O limite do ridículo. Você vai ficar mais 2 anos na Ferrari, 26 e 27. Você não foi campeão. A equipe não vai te dar condições de ser campeão. Você vai ficar... Tem 29. Ele vai até 29. Então, pra mim, assim, alguém vai estar cometendo uma cagada enorme. Leclerc de continuar apostando na Ferrari, ficar dando murro em ponta de faca, ou a Ferrari de não entender. Talvez a gente tenha que seguir outro caminho, tentar alguma coisa diferente. O predestinado tem limite, né? E o próprio Leclerc respirar outros ares de equipes já campeãs, que eu acho que, no caso, falta um pouco na Ferrari. Sim, isso. O Norris se livrou agora dessa estatística porque ele foi campeão. Mas o Norris é a 8ª temporada dele com a McLaren. É que Sim. ele foi campeão. Então o Norris agora apaga e começa de novo. É que eu acho que a questão do Norris já começou a ser escrita desde 2024. Que eles conquistam o campeonato de construtores. Sim. A questão do Leclerc é... A Ferrari não dá o carro, o Leclerc não consegue fazer muita coisa com isso. E aí agora ele tem o Hamilton ali no cangote dele, com o Oliver Behrman Pedindo espreitando passagem. ali. Exatamente. Então, eu acho que a questão do Leclerc já deixou de ser, é o que o Gui falou, já deixou de ser um carinho pela equipe, que ele fala que ele tem muito, que ele só quer ser campeão se for com a Ferrari, que não sei o quê, que é um sonho ele pilotar pela Ferrari. Ai, chega desse discursinho, né? Pelo amor de O Deus. sonho tem Nem um o Schumacher limite. teve um contrato tão longo. O Schumacher quase foi demitido da Ferrari antes de ser campeão. Então, eu acho que o sonho dele tem que ter um limite. Porque também já começa a virar meio que uma piada. Porque você tá numa equipe que ela é campeã, que ela tem um histórico bom, mas você não conquista, não vai pra frente. Fora aquele índice de não conversão de pole positions em vitórias. Né? Aquilo ali é bizarro. Pô, é que aí tem Leclerc e tem Ferrari no meio, né? As Ferrari estratégias da Ferrari. Sim. A Ferrari tem um bom histórico se a gente extirpar os últimos 20 anos. Porque os últimos 20 anos abaixam a média da Ferrari drasticamente. Mas se você analisar, nos últimos 40 e poucos anos, se não é a era Schumacher em 2007, 2008, cadê a Ferrari? Exato. É isso. Entre 1980 e 2026, a gente tá falando de 46 anos, foram os 5 títulos do Schumacher e o Kimi. Porque tem Foram 2007 6 o títulos. título do Kimi e 2008 o título de construtores. Mas vamos tirar o de construção, vamos ficar só nos de pilotos. De 46 anos, 6 títulos. Por conta de uma era, né? Que foram espalhados, porque teve bons trabalhos com outras pessoas, com outros pilotos. Não, E foi que poderia ter sido mais se o Schumacher não tivesse quebrado a perna em 99. Sim. Que quase o Irvine é campeão. Um campeão culposo, sem intenção de ser campeão. Essa foi Muito boa. bom. Essa foi boa. Falando de Gabriel Bortoleto, né? Ele termina pelo menos esse contrato agora com a Audi, né? Fez o primeiro ano como Sauber, agora 100% Audi. Primeiro,
Vamos inverter a lógica do pensamento. A Audi teria motivos de dispensar o brasileiro? Não. Pensando no que ele fez no ano passado e agora nesse início? Não. Sem Não, pachecadas. O Gabriel é um piloto extremamente confiável. Cometeu seus erros no ano passado? Cometeu. Mas a gente viu o crescimento do Gabriel ao longo do ano. O Gabriel, quando pegou as pistas conhecidas do campeonato ano passado, teve uma sequência inacreditável. Ele bateu o Hülkenberg, assim, paulatinamente, em todas as corridas europeias. É um absurdo. Tirando o pódio do Hülkenberg na Inglaterra, Que é um o culposo. Hülkenberg, Foi totalmente culposo o ali. Hülkenberg não fez nada na temporada europeia enquanto o Gabriel fez. Então, acho que ali a Audi tem uma boa dupla. Uhum. A Audi, nesse momento, não tem motivo pra se livrar de nenhum dos dois. Nenhum dos dois mesmo, assim. Eu acho que é uma boa dupla que a Audi construiu, pensando aí a médio prazo. É porque o Hulk, ele é um piloto mais velho. Quantos anos o Hulk tem hoje? Acho que ele tem 38 ou 39. Mais ou menos isso. Pela última vez que eu tinha visto, era 38. Não sei se ele fez aniversário. Vamos ver Nico Hülkenberg. 38. Vai fazer 39 em agosto. Então, assim, o Hulk também não é um piloto que tem muitos anos mais pela frente. Ele tá... O contrato dele acaba, tudo bem. Eu acho que o Hulk ainda recebe uma renovação de mais um ano. Mas não vejo o Hulk chegando numa situação de Alonso, 45 anos no grid. E aí a Audi precisa de um piloto para ser o esteio desse projeto. Sim. Quem que você vai pegar? O piloto que você tá criando desde o começo. Uhum. O Gabriel é o nome para ser o piloto da Audi. Aliás, não precisa nem do Hülkenberg sair. Ele já é. Ele já pode ser o piloto esteio da Audi. É só continuar essa toada, ficar à frente do Hülkenberg nas classificações, no Mundial. Então acho que para 2027 a Audi não tem motivo para trocar de piloto. Uhum. O que falta pro Gabriel, no caso, é nesse ano ele somar mais pontos que o Hülkenberg, né? Ele foi tão bem Sim. na velocidade pura ali, se você faz todo o cálculo, alguns dados ele está um pouco mais atrás, outros mais à frente, mas a diferença é muito irrisória, pequena. muito pequena. Uhum. O que destoa foi justamente o pódio do Hulk, que acabou também abrindo muito a diferença na questão da pontuação do campeonato. Exato. Do ano passado, exato. Eu tô com o Gui nessa, eu acho que não tem por que a Audi tirá-lo. Eu acho que o Gabriel vai acabar virando o projeto da Audi, ele é o futuro da Audi. Então, apostaram muito nele e vão continuar apostando, principalmente se ele continuar com os resultados que ele tem. E o Hülkenberg tá ali, apesar no ano passado ele ter falado que ele não ia ser babá de ninguém, ele tá ali pra levar essa experiência pro Gabriel. E eu concordo com o Gui, eu não acho que o Hülkenberg fica muito mais anos na Fórmula 1. Talvez mais uns 2, 3 no máximo. Eu acho só mais 27. E eu acho que a Audi tem que se aproveitar de uma situação que é meio única. O Gabriel e o Nico realmente se dão bem. Uhum. E eu acho que a Audi tem que aproveitar isso. Porque quando você tem dois pilotos numa sintonia tão boa assim, ajuda no desenvolvimento. A evolução da equipe fica mais fácil. Eu acho que ela tem que aproveitar muito isso. Então por isso que eu acho que ela não tem que se desfazer dessa dupla pro ano que vem. Porque é uma dupla boa, confiável e uma dupla que se dá bem. Então isso aí ajuda muito no desenvolvimento do carro. Porque você não tem tretinha interna, um piloto querendo esconder coisa do outro, um piloto querendo ferrar o outro. Os dois realmente estão de mãos dadas com um projeto maior que o projeto da Audi. Então eu acho que o cenário da Audi é ideal para esse ano e para o ano que vem. Também acho. Tô assinando aqui o que o Nico, que o Guilherme falou. Milagre, sobre o Nico. milagre, milagre. Tá doendo aqui por dentro, as fibras doem. Tô concordando com o Guilherme. Agora, para finalizar essa parte, né, desse assunto de contratos, tudo bem, também tivemos uma só etapa da Fórmula 2, é muito pouco. Né, mas quem que vocês imaginam que estão na Fórmula 2 que podem suprir as possíveis ausências do grid da Fórmula 1 em 2027? Você falou de Tsolov. O primeiro e o segundo colocado da Fórmula 2. Que são? Nicola Tsolov e Rafa Câmara. Eu acho que o Câmara tendo um ano sólido e um possível chute do Ocon, ele surge como um grande candidato para a Haas. Porque, sejamos honestos, o único outro nome que poderia ser ali pela ligação com a Toyota é o Hitomo Miyata. Miata não é um piloto tão confiável assim, eu não sei nem se ele tem os pontos suficientes na superlicença. Mas o Rafa, cara, a primeira etapa dele na Fórmula 2 ele é o segundo colocado no campeonato. É uma trajetória pouco similar à do Gabriel ano passado. Teve um início que ele retrasado, né? Ano retrasado, perdão. O Gabriel não sai de cara liderando, mas o Gabriel cresce no campeonato e é campeão. Eu acho que o Rafa tem totais condições de repetir esse feito e ser o cara pra Haas ano que vem. Não, eu também acho que até tendo ali como companheiro de equipe próprio Berman, que
vai estar com uma experiência que pode ajudar muito o piloto pernambucano, né? E o Tsolov, que você falou que é da Red Bull, Que é da Red Bull, pode ser o cara pra entrar na Racing Bulls. E aí tem um terceiro nome, que eu acho que eu sei o que você vai falar. só que aí ele levanta uma discussão completamente nova. Sim, é exatamente quem eu vou falar. Colton Herta. Colton Herta. Porque aí a grande dúvida é, quem seria demitido? Porque os dois pilotos da Cadillac atualmente têm contrato para o fim de 2027. Os dois são contratos de 2 Sim. anos. E qual deles seria Chutado? chutado? Putz, eu acho uma pergunta bem complicada. E eu acho que a Cadillac vai se basear nos resultados de 2026 e 2027 pra tomar essa decisão. A questão é Quem vai botar pontuar? o Herta... Não é nem isso. A questão é se eles não querem botar o Herta já em 2027. Tudo bem que o Herta precisa de pontos na superlicença pra isso, só que faltam poucos. O Herta tem, eu acho que 32 ou 33 pontos, eu vai acho que fazer ele os vai- treinos livres, Uhum. então ele vai chegar bem perto dos 40. Ele não vai precisar ficar muito bem classificado Sim. na Fórmula 2. Mas aí é uma discussão interessante, porque se a gente for parar pra pensar, histórico na Fórmula 1, o Bottas tem um histórico melhor, 2 Sim. vezes vice-campeão versus uma vez do Pérez. Mas eu acho que o Bottas deixa a Fórmula 1 mais embaixo do que o Pérez. O Bottas em 2020. Os Quatro. dois, na verdade, no mesmo ano, né? Sim. É. Os dois no mesmo ano. Eu acho que o Bottas sai mais embaixo do que o Pérez, porque o Bottas teve um último ano com a Sauber muito ruim. Tudo bem que o Pérez estava uma desgraça com a Red Bull, mas eu acho que o Pérez ainda estava menos pior do que o Bottas, porque o Bottas perde pro Joe. Sim. É. E os dois têm a mesma idade, só aqui trazendo a informação. Curioso isso. O Pérez tem o dinheiro do Carlos Da- Slim. Carlos Slim, Uhum. mas talvez não seja esse problema atualmente. Eu acho que a Cadillac não é a grande questão do dinheiro. Eu, Lívia, acho o Bottas mais confiável do que o Pérez. Eu sempre achei o Pérez mais sentimental, mais emocionado. Qualquer coisinha já entra na cabeça dele, eu acho. E Pérez. ter uma eu tendo dupla, a um concordar com americano e um mexicano, não sei até que Não sei se ponto. faz a mais própria sentido. Tudo bem, a equipe americana e tal. O Mas eu, Chopper acho, vai mandar erguer o muro. mas eu acho que talvez até como deixar uma coisa mais homogênea, talvez vamos pegar um europeu Uhum. com um norte-americano e tá tudo certo, seguimos assim. Eu acho que faz sentido. Mas também eu acho que também é isso que você falou. Se alguém conseguir pontuar, por exemplo, Uhum. É que vai o ter carro da preferência. Cadillac se desfaz a cada corrida, né? Tá complicado o negócio ali. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eles vão mais avaliar mesmo quem der os resultados. Ou às vezes não é nem pontuar, é terminar a corrida mesmo, conseguir se classificar bem. Conseguir pelo menos uma vez passar pro Q2. Eu acho que esse ano eles não fizeram, né? Uhum. Não. lembro. Então, Querendo ou não, as vagas do Q1, de eliminação no Q1, nesse ano são bem claras, né? São as duas Williams, as duas Uhum. Cadillac e as duas Aston Martin. eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eles vão dar a oportunidade pros dois brigarem ali internamente. Não brigarem, de brigarem mesmo, mas disputarem internamente e tomam a decisão no meio desse ano ou até metade do ano que vem. E agora falando, né? A gente já teve campeonatos da Fórmula 2 com pilotos que talvez um volume maior que você batesse o olho e falava assim, poxa, esse cara aqui tem cara que pode ir bem na Fórmula 1, esse outro, esse aqui. Ano passado, e esse, tirando o Rafa, que vem chutando bumbuns aí nos últimos anos, talvez o próprio Tsolov que você falou, ganha essa fé da Red Bull. E também o próprio Herta, mas com uma experiência muito grande na Indy, né? É difícil a gente observar um ou outro que você bate o olho e fala, poxa, ó, esse cara aqui é a Fórmula 1, é o destino dele. As classes da Fórmula 2 Me parece que tem tá faltando um pouco de qualidade, né, no grid das categorias de base. Até porque as próprias equipes, elas também assinam, depois tiram os pilotos, né? Não tá muito E é o muito que eu- claro. E é o que eu falei, tipo, são contratos muito longos, a gente não tem movimentação, a gente não tem piloto. Me cansa um pouco isso. Eu reclamei disso em 2024, que eu falava muito, né? Que faltava uma oxigenação no grid. Aqui a gente conseguiu, por um milagre, que 6 rookies estavam no grid simultaneamente. A próxima vez que isso vai acontecer, ainda vai demorar um tempo. Vamos ver. Bom, Fórmula 2 volta agora em Miami, né? Yes. Miami, tomara aí que o Rafinha mande bem, assuma a liderança do campeonato para não perder mais. E falando, vou estar geral aqui, Jeff, falando
sobre jovens brasileiros. Nosso podcast não termina agora, mas antes eu vou daqui me despedir do Guilherme e da Lívia, porque a gente vai seguir agora com uma entrevista exclusiva com uma jovem promessa do nosso automobilismo, Pedro Lima, que esteve aqui conosco falando sobre a carreira dele, bem interessante, que inclusive vai ter um documentário sobre ele sendo rodado. Tem uma história bem interessante e você vai conferir essa entrevista agora. E seguimos com o podcast motorsport.com aqui ao meu lado, uma das promessas do nosso automobilismo, que acabou de completar 16 anos. Eu estou falando sobre Pedro Lima, que você já observa aqui com a gente. Primeiro, Pedro, muito obrigado pela sua participação, sua vinda aqui ao nosso estúdio, nesse momento em que você aí encara uma temporada, já começou essa temporada na Fórmula Winter Series, mas agora você tem aí pela frente a E4 e também a Fórmula 4 italiana pela equipe VAR, né, a Van Amersfoort. E eu primeiro quero saber de você como está sendo essa sua preparação, né? Você já está há um ano, né, nos carros, mas como que vem sendo ainda essa sua adaptação às máquinas, né, às potências aí que você vem encarando desde a Fórmula 4 brasileira do ano passado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, realmente é muito importante para mim, eu gostei bastante do convite e realmente essa preparação nesse começo está sendo boa, eu diria, porque eu já estou acostumado com os carros de Fórmula do ano passado, obviamente é um pouco diferente lá fora, porque o nível é muito maior e também é um pouco diferente, os carros, o estilo de guiada, mas eu estou tentando me adaptar sempre e acho que essa está sendo minha preparação. Você começou relativamente tarde, né, em comparação a outros pilotos. Hoje em dia se começa cada vez mais cedo, o piloto basicamente sai das fraldas, já vai para um kart e depois... Mas você tem aí pouco tempo, né? E como que você encara isso, né? Você pega isso mais como um ponto positivo, né? Tô chegando, é isso aí, ou realmente você encara vê que os outros rivais ali, você acaba perdendo um pouquinho? Como que você olha isso? Porque quando você começou no kart? Com 12. Com 12 anos, né? E agora você acabou de completar 16, quer dizer, sim, em 4 anos você fez a sua carreira de um kart, vitoriosa também, né? E também está no segundo ano no carro. Como que você percebe que essa diferença falta você, né? Falta esse período, ou você você olha para frente só? Então, eu vejo isso como uma coisa boa, porque eu sei que, já que eu tô começando relativamente tarde, tudo que eu já passei, eles já passaram, então realmente é um processo natural, mas também eu não posso ver como só uma coisa boa, porque realmente eu tenho que me esforçar igual eles estão, eu tenho que estar no nível deles se eu quero chegar em algum lugar. Então, realmente eu acho isso como uma coisa boa, mas eu também tenho que me esforçar para tirar essa diferença, de alguns anos que eu comecei mais tarde. Ano passado você fez a Fórmula 4 brasileira, ficou na terceira posição, né? Também, como tivemos ali o Dallagnol vencendo, também tivemos ali 3 rookies, você era um deles, né? 3 novatos que acabaram ficando ali, você, Murilo Rocha e o Heitor Dallagnol, né? Como que foi essa adaptação ao carro da Fórmula 4 brasileira? Foi literalmente seu primeiro contato com o carro. Repassa aí pra gente a sua temporada do ano passado na Fórmula 4. Então, eu acho que foi uma adaptação rápida. No começo foi meio difícil, eu acho que eu tava um pouco nervoso. Na primeira etapa eu tava bem nervoso, mas ao longo do tempo, a partir da segunda etapa, eu fui mais pegando o jeito, eu me acostumei mais com o carro e eu tava mais confortável. Então, realmente, a partir da segunda etapa eu consegui pegar mais experiência, tudo, e consegui pegar melhor resultado. E aí também você teve 2 vitórias, né? Inclusive a primeira lá no Velocitar, e aí uma outra também em Interlagos. Conta pra gente como é que foi vencer, né? Depois de você estar nesse ano de adaptação, mas já conseguir a vitória. Como foi a emoção sua, da família, da equipe? Foi realmente muito emocionante, porque eu tava a corrida inteira na frente, com o líder do campeonato atrás, então realmente tava difícil de segurar, né? Exato. Mas na última volta eu acabei errando na última curva, e daí ele ficou do meu lado. Aí tem até o meu coach tava falando no rádio pra mim, na última curva ele tava tipo, não abre, não abre. Aí ele começou a me xingar muito depois que eu abri. Quem é o seu coach? O Alan Hellmeister. Alan Hellmeister.
Aí ele começou a me xingar muito, aí ele viu que eu ganhei, ele, tá bom, mas bela vitória. Aí eu, tipo, até eu, sei lá, acho que o meio da volta eu não sabia que eu tinha ganhado ainda, que ele só ficou me xingando. Ah, legal, É. mas é. Não, mas é um ponto de realidade, né? Sim. Ele tá lá pra te ensinar. E aí depois, na última vitória, foi em Interlagos. E aí, como que foi ganhar em Interlagos, num templo sagrado do nosso automobilismo? Esse foi mais tranquilo. Sim, essa foi mais tranquila. Eu consegui pegar, acho que a liderança, acho que nas 5 primeiras voltas, eu acho, aí eu consegui administrar. E realmente dessa vez não teve esse susto. E eu acho que foi uma vitória muito legal, porque eu sempre quis ganhar, sempre que eu tava no kart ali, eu via o autódromo, eu falei, tipo, esse é meu sonho, ganhar lá. E eu sempre me imaginava no carro de Fórmula 4, ganhando lá, então realmente eu conquistei esse primeiro sonho na minha carreira ali. E aí depois, obviamente, vem a opção de sair do Brasil, né? E você assina com uma das equipes mais tradicionais, né? A VAR, ela simplesmente teve ali no seu elenco nos últimos anos Charles Leclerc, Max Verstappen e tal. Você fez agora também no início do ano a Fórmula Winter Series, que é uma categoria ali que justamente compreende o inverno ali europeu. Conta pra gente como que foi fazer essa competição internacional, né, e como primeira experiência também, né? Então, essa adaptação foi um pouco difícil, justamente pelo frio e também por muita chuva, que eu não estava acostumado. Mas eu realmente acho que eu me encaixei muito bem na equipe, a equipe me ajudou bastante nesse começo. E realmente, esse começo de temporada foi muito bom e está sendo muito promissor. E aí agora, a partir, depois dessa experiência na Winter Series, você tem a E4, né, o European, uma Fórmula 4 europeia, né, que são poucas, se a gente for analisar, são poucas etapas, mas também a Fórmula 4 italiana, que é a principal, talvez, hoje, Fórmula 4 italiana, a Fórmula 4 do mundo. E quais são as expectativas? Você segue com a mesma equipe, né? Tem algum objetivo? Quer surpreender? Então, meu objetivo é sempre dar o melhor de mim. Uhum. Realmente eu sei que é bem difícil o nível, eu vi isso no Winter Series, que realmente o nível é bem diferente, mas eu tô me preparando. E realmente eu acho que eu consigo sonhar com pegar um top 6, top 5 no campeonato, que eu acho que é um resultado bem realista, contando com o nosso Winter Series, que foi bem bom, eu diria. Então, realmente, eu acho que esse é o meu objetivo no italiano e no E4, já que é menos etapas, eu diria também que é um top 5. Aí, ser um pouco mais constante, eu diria, que é menos etapas, então eu acho que dá pra sonhar também com o top 5 ou até menos pra baixo. A Van Amersfoort, ela é holandesa, né? Você, quando vai ali, viaja, tá, você usufrui do que eles, né, da parte da sede ali. Como é que funciona ali o seu trabalho com a equipe? Tem a parte física, como que você também trabalha essa questão física, porque tem a questão das forças G e tal, o pescoço ali já é bem mais desenvolvido que o meu quando eu tinha a sua idade. Mas como que é o trabalho com a equipe no dia a dia quando você está na Europa? Então, normalmente o que eu faço eu vou na Holanda e a gente tem simulador, a gente fica normalmente o dia inteiro lá no simulador, treinando as pistas que a gente vai correr ou treinar. E também tem academia, eles têm academia na sede da equipe também, aí a gente fica treinando e quando... fica mais nisso aí, simulador, depois treino. E às vezes eu fico com os mecânicos também para aprender. Os engenheiros ali também você conversa? Sim, para aprender um pouco do carro também, eu fico mais com eles lá também falando. E qual pista que você já correu ou aquela que ainda sonha em correr por conta do simulador, que você acha, putz, eu quero correr aqui, ou de ver corridas da Fórmula 1 ali, não, eu quero correr um dia em tal lugar. Quais são as pistas que você mais gosta de correr na Europa? Acho que até agora a pista que eu mais gostei foi Barcelona. Eu realmente achei muito legal as curvas de alta, eu me adaptei muito bem. Mas a que eu sonho mesmo é correr em Spa. Eu vejo as corridas de Fórmula 1, eu vejo corrida de outras categorias e eu realmente acho que são sempre corridas muito boas. E realmente eu gosto muito da pista e é um sonho meu correr lá. Vamos ver, né? Você vai na Fórmula 4 italiana, você vai fazer basicamente as tradicionais, vai sair da Itália? Vai ter na França também, mas só uma etapa. Que vai ser aonde? Que vai ser em Paul Ricard. Paul Ricard, né? Que recebeu a Fórmula 1 há até pouco tempo. Agora, conta pra gente, Pedro, quais são os seus objetivos? Eu queria que você me falar Fórmula 1.
mas obviamente a gente sabe que o funil para a Fórmula 1 é muito complicado, é realmente caro e também você precisa mostrar, ter até influência política ali com as equipes. Me fala aí o que você quer fazer e se por um acaso a Fórmula 1 não der, né, se você já tem aí uma outra rota e um plano B. Então, realmente, como você falou, o sonho é Fórmula 1, mas também o funil, igual você falou, é muito curto. São poucos rookies que entram todo ano. Sim. E para chegar lá é bem difícil. Obviamente, esse é o sonho, eu vou me esforçar ao máximo para chegar lá. Mas sempre tem o plano B, e o meu plano B eu diria que é ir para o WEC, que é o campeonato de Endurance. Que eu gosto das corridas, eu assisto, acompanho, e eu gosto bastante das corridas. E eu diria que essa é a minha segunda opção, caso a Fórmula 1 dê certo. E aqueles pilotos que você tem como ídolo, né? Quem que você acompanha, ou enfim, qual você pesquisa, você vai atrás, quais são os pilotos que você tem como referência? Eu acho que agora o que eu mais tenho como referência é o Verstappen, porque obviamente eu tenho, como acho que todo brasileiro, o Senna, mas eu infelizmente não tive o prazer de ver o Senna correr, então eu diria que eu gosto bastante do Verstappen, eu tento me inspirar no estilo que ele corre. Um estilo mais audacioso, Exato. Mais rápido ali. E explica pra gente, inclusive, daqui a pouco a gente vai ver um teaser, né? Conta pra gente essa história, né? Estão gravando um documentário sobre você, é isso? Isso, a gente viu da minha trajetória, porque eu tenho o Gui, que ele grava tudo desde o kart, e a gente falou, tipo, nossa, ia ser uma ideia muito legal. Porque tem um material grande ali. Exato, desde o kart, desde os 12 aos 16 agora na Fórmula 4 italiana, esse passo em 3 anos, 4 anos. Então, realmente, aí a gente achou que ia ser uma ideia muito boa fazer esse documentário. Que tá previsto para dezembro desse ano aqui, e o próprio Gui que ele falou aqui, a gente nos cedeu um teaser e você vai assistir agora. Os caras vão ficar surpresos com o quanto você aprende rápido e evolui. You have to come off the brake slower. Almost good, but still a bit later than the referee. Bateu. Não faz a próxima. Vai dar tudo certo. Just be ready. Put the engine and put the clutch down all at the same time. Try to keep it within the line, because otherwise they will fuck you tomorrow in qualifying. Good job, thank you. Ó, eu tô esperando esse documentário porque, ó, só pelo teaser, não foi nem o trailer, o teaser já deu para arrepiar aqui, vai ser, agora eu fiquei curioso, né? E ele vai ser baseado também naquilo que você fizer durante esse ano aqui, né? Ele vai ser complementado com aquilo que você fizer esse ano, né, Pedro? Isso, a gente tá esperando até o final para ver como é que vai ser, que ainda tem muitas corridas, então realmente a gente vai colocar esse final também lá. Então, primeira etapa da Fórmula 4 italiana, que vai ser o seu próximo compromisso, entre os dias 8 e 10 de maio, em Misano, inclusive onde corre também a MotoGP e tal. Vai ter ali o pessoal as outras categorias, né? Vai ser categoria de suporte do pessoal do CR, Porsche Carrera Cup, Italian GT Championship, né? E também a Fórmula 4 italiana, com a participação do Pedro. Pedro, quero agradecer aqui a sua participação no nosso programa e desejar boa sorte aí, né? Quem sabe aí nos próximos anos você volte aqui para contar, né, os sucessos, os títulos, as vitórias e seguindo um caminho legal aí para a Fórmula 1. Muito obrigado pelo convite, eu gostei muito de estar aqui. E realmente, eu vou dar meu melhor para daqui uns anos eu voltar aqui e vocês estarem entrevistando um piloto da Fórmula 1 de novo. Tomara. Então guardem esse nome, Pedro Lima, aqui com a gente, e você acompanhou aqui, né? E vamos acompanhar, vamos ficar de olho aí na carreira
do garoto que acabou de completar 16 anos. Meu Deus, 16 anos. Nasceu em 2010. Rapaz, 2010. Já tava fazendo um monte de coisa. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse podcast aqui conosco. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.